Olá pessoal, dando continuidade à nossa disciplina Contabilidade e Finanças em Condomínio, do nosso curso de Administração de Condomínios, nós vamos à nossa unidade 3, as nossas aulas 6 e 7. Nessa aula nós vamos tratar aqui sobre as aplicações financeiras, sobre a análise financeira por objetivo, uso dos indicadores financeiros e econômicos. Bem, para começar a falar dessas aplicações financeiras, nós temos que entender o seguinte: para a administração de um condomínio, para se construir o patrimônio de um condomínio, a entidade precisa economizar parte do seu lucro. Além de economizar, é importante também investir o dinheiro. Investimentos bem-sucedidos acrescentam mais dinheiro às economias das entidades, fazendo com que o esforço em economizar seja menor, pois taxas de juros e ganhos de capital ao longo do tempo fazem com que tais investimentos se tornem uma boa alternativa na geração de capitais para a empresa. Então, além de você economizar parte do seu dinheiro dentro de uma empresa, é necessário também que você faça um investimento, porque às vezes esse investimento é mais rentável do que a própria economia de recursos. Esse investimento que é feito, esses rendimentos que é feito através de juros, ganhos de capital, ele se torna muito mais rentável do que o próprio economia de recursos. Então é importante que se analise esses indicadores, faça uma análise financeira, ok? Alguns riscos eles podem destruir o patrimônio de uma entidade. Dentre esses riscos, nós destacamos aí as aplicações financeiras erradas, quando se faz uma aplicação financeira em um negócio errado, negócios mal sucedidos, mal administrados, crises, inflação, herança, problemas societários, a saída do sócio pode ocasionar perda de capital também dentro da empresa e prejudicar o próprio patrimônio da empresa. Os objetivos da análise de balanço. Uma das técnicas mais utilizadas é a análise de balanço dentro das empresas. Ela tem por objetivo fornecer ao interessado, seja ele os sócios, entidades governamentais, credores, um panorama do desempenho da empresa em determinado período, em termos econômico-financeiro. Essas técnicas objetivas extraem informações das demonstrações financeiras de balanço para a tomada de decisão, os quais visam fornecer uma série de dados sobre a empresa e de acordo com as regras contábeis, transformando esses dados em informações úteis para a tomada de decisão. Então, eu vou utilizar essa minha análise de balanço, esses indicadores financeiros, para minha tomada de decisão. É sempre importante eu me basear nesses indicadores, nesses dados, na hora de tomar as decisões dentro da empresa. Como comprar, como vender, o momento de investir, o momento de dar uma freada no investimento. Tudo isso eu vou utilizar, eu vou me basear através da análise de balanço, ok? A análise financeira por objetivos. A análise financeira por objetivos, ela se refere a uma avaliação de estudo, de viabilidade, de capacidade de lucro ou prejuízo de um projeto. Engloba um conjunto de instrumentos e métodos que permite realizar diagnósticos sobre a situação financeira de uma empresa, assim como o prognóstico para o futuro. A análise financeira é, assim, a capacidade de avaliar a rentabilidade das empresas em função das condições atuais e futuras, podendo ainda verificar os capitais investidos, se são remunerados e reembolsados, de modo que as receitas superem as despesas de investimento e de funcionamento. Essa análise financeira ela vai me dar justamente esse estudo de viabilidade, de estabilidade, de capacidade de lucro do negócio no momento e um prognóstico para o futuro. Um diagnóstico do futuro da empresa, tá ok? Feito através dessa análise de balanço. E o papel dos índices de balanço? Os índices eles constituem uma técnica de análise muito empregada. Muitas vezes elas se confundem até com a própria análise de balanço, mas a análise dos índices é diferente da análise de balanço. A característica fundamental dos índices é fornecer uma visão ampla da situação econômica da empresa. Então, os índices vão ser os meios que eu vou utilizar para a minha análise de balanço. Os índices financeiros, eles envolvem métodos de cálculos que consistem em relacionar contas ou grupo de contas para analisar ou monitorar o desempenho econômico-financeiro de uma empresa. Os índices servem de medida de diversos aspectos econômicos e financeiros. O papel dos índices de balanço. A quantidade de índices que eu vou utilizar na minha análise, ela depende exclusivamente da profundidade que eu vou desejar nessa análise. Quanto mais for profunda, quanto mais a análise ela for necessária, eu vou utilizar mais índices.
Pode-se subdividir a análise de balanço em duas, em análise da situação financeira ou análise da situação econômica. Inicialmente, analisa-se a situação financeira separadamente da situação econômica. No momento seguinte, junta-se as conclusões dessas duas análises. Assim, são divididos em índices que evidenciam o aspecto da situação financeira e índices que evidenciam o aspecto da situação econômica. Os índices de situação financeira, eles são divididos em índice de estrutura de capital e índice de liquidez. Como a gente pode ver aqui nesse slide, os principais indicadores econômicos e financeiros que são utilizados como ferramenta de mensuração e que permitem avaliar o desempenho empresarial se subdividem em índice de situação financeira e índice de situação econômica. Dentro da situação financeira, eu tenho um índice de liquidez, índice de estrutura de capital, e dentro da situação econômica, eu vou ter índice de rentabilidade, que vai me dar relações de lucro, de lucratividade do capital. Ok? A metodologia de cálculo desses indicadores financeiros é um processo de análise mais utilizado pelos analistas, porque oferece uma visão global da entidade econômica e financeira de uma organização. Os índices que ensejam o acompanhamento das variáveis de desempenho podem ser de natureza financeira ou não financeira. Os indicadores financeiros, eles contemplam diferentes aspectos de gestão econômica, financeira ou operacional. Então, na análise desses índices, esses indicadores financeiros, eu devo levar em conta a gestão econômica, a gestão financeira, a gestão operacional da entidade. E esses índices eles vão me dar um diagnóstico financeiro da empresa, como o próprio nome sugere. Eu tenho alguns dos índices aqui nesse slide, a gente observa que eu tenho índices de referência à estrutura de capital, eu tenho um endividamento de capital de terceiros ou endividamento geral, que é o quê? É o PC mais o PLPZ dividido pelo passivo total. O que é o PC? É o passivo circulante, mais o passivo exigível a longo prazo, que é uma classificação dentro do passivo, dividido pelo meu passivo total, multiplicado por 100, que é em percentual. Eu tenho a composição de endividamento, que é o passivo total dividido pelo passivo circulante, mais o passivo exigível a longo prazo. Eu tenho uma imobilização de capital próprio, que é o ativo permanente dividido pelo patrimônio permanente multiplicado por 100. Eu tenho IRNC, que é a imobilização de recursos não correntes, que é o ativo permanente, ou seja, o imobilizado, aquele que não é circulante, dividido pelo passivo circulante, mais o passivo exigível a longo prazo, multiplicado por 100. E eu tenho o passivo oneroso sobre ativos, que é o passivo circulante financeiro, mais o passivo exigível a longo prazo dividido pelo ativo total. Então, essa série de índices eles vão me dar a estrutura de capital dentro da empresa. São índices que vão me dar a relação de endividamento de capital, endividamento geral, composição desse endividamento, a imobilização sobre o capital, tá ok? E eu tenho índices também que vão me dar a análise financeira de quociente, a liquidez. Eu tenho a liquidez geral, eu tenho a liquidez corrente, eu tenho a liquidez seca e eu tenho a liquidez imediata. A liquidez geral ela é dada pela seguinte forma: AC mais ARLPZ dividido por PC mais PLPZ, ou seja, ativo circulante, o AC, mais ativo realizável a longo prazo dividido pelo passivo mais passivo exigível a longo prazo. Essa divisão vai me dar a liquidez geral. A liquidez corrente ela é dada simplesmente pelo ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Na liquidez seca é o ativo circulante menos o estoque dividido pelo passivo circulante. Observe a diferença do seguinte: a liquidez corrente ela vai me dar o total do ativo circulante, que é um dos subgrupos do ativo, dividido pelo passivo circulante, que é um dos subgrupos do passivo. E a diferença entre a liquidez seca é que ela vai me dar o ativo circulante também, menos o estoque, dividido pelo passivo circulante. E a liquidez imediata, que é o disponível, dividido pelo passivo circulante. Ou seja, é o disponível, é aquilo que eu tenho em caixa ou em banco, são os recursos de disponibilidade imediata, que eu posso transformar em recursos. Geralmente são os recursos financeiros da entidade, que estejam em caixa ou em banco. Os índices de liquidez, eles mostram a condição financeira da empresa no curto prazo, quando se fala em liquidez seca, no médio prazo, quando se fala em liquidez corrente, ou no longo prazo, quando se fala em liquidez geral. E nós temos também aí índices que nos vão dar a rentabilidade da empresa.
o giro do ativo, que são as vendas líquidas dividida pelo ativo total. Eu tenho a margem operacional, que é o lucro operacional, dividido pela receita operacional líquida multiplicada por 100. Eu tenho a margem bruta, que é a receita operacional líquida que é o lucro, que é a receita operacional líquida dividida pelo meu passivo total. Eu tenho a margem líquida, como a gente observa aí, é o passivo total dividido pela receita operacional líquida. Eu tenho também a imobilização de capital próprio, que é o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido multiplicado por 100. Eu tenho imobilização de recursos não correntes, que é o ativo permanente dividido pelo passivo circulante mais o passivo exigível a longo prazo. Então, esses índices de rentabilidade, eles vão me dar a lucratividade da empresa. São as vendas em relação ao ativo, é o lucro em relação à receita, seja ela operacional, seja ela líquida, certo? Então, são índices que vão me dar a rentabilidade da empresa, ok? Análise desses indicadores econômicos e financeiros. A compreensão desses indicadores econômicos e financeiros num processo de análise de investimento para tomada de decisão são necessárias pela avaliação de 4 grupos, os quais são disponibilizados para análise. Entre esses grupos destacam-se os indicadores de endividamento ou estrutura de capital, como a gente viu, os indicadores de liquidez, os indicadores de rentabilidade e os indicadores de atividades. Os indicadores de liquidez, eles nos revelam a capacidade de solvência da empresa, ou seja, a sua capacidade de pagamento da empresa dentro de um determinado período. É quanto de ativo que eu vou ter para me liquidar os meus passivos, as minhas obrigações. Certo? Os principais indicadores de liquidez, como a gente viu, são o índice de liquidez corrente, o índice de liquidez seca, o índice de liquidez geral, o índice de liquidez imediata e o índice de liquidez com o lucro. E os métodos de avaliação das empresas. Na análise desses dados, na interpretação desses relatórios, a gente pode ter 2 técnicas de avaliação, a análise vertical e a análise horizontal. A análise vertical, ela tem por objetivo verificar a participação dos valores distribuídos ao todo, no todo do qual faz parte. A utilização desse mecanismo serve para verificar a participação percentual de cada conta no valor arrecadado da conta condominial. Então, é uma parte, é um grupo, pequeno grupo dentro do grupo total das contas. Eu tenho dentro do meu ativo, eu tenho imobilizado em relação ao meu ativo total. É um pequeno grupo dentro do grupo total. E a análise horizontal é mais utilizada para avaliação de tendências, isto é, pode ser comparado o comportamento de valores das contas de consumo. A partir desse resultado, por exemplo, o síndico ele pode tomar algumas medidas para reduzir o consumo ou mesmo mantê-lo estável. A análise horizontal ela vai nos dar uma tendência, ela vai ser mês a mês. Eu vou analisar os índices como uma tendência, uma crescente. Se esses índices permanecem, se esses índices estão aumentando, estão diminuindo. É uma comparação mês a mês ou ano a ano. Essa representa a análise horizontal. Existem 3 maneiras de avaliação de índice. Ele pode ser analisado pelo índice intrínseco, significado intrínseco, onde se observa que o índice é observado sozinho, ele representa a sua capacidade sozinha, pela comparação ao longo de vários períodos, como a gente viu, e pela comparação com o índice de outras empresas, são índices padrão. Dessa comparação, eu tenho uma avaliação de índice, que ela pode ser conceituada de forma ótima, bom, satisfatória, razoável ou deficiente em relação às outras empresas. Então, eu tenho um resultado intrínseco, que é o índice por si só. Eu tenho a comparação ao longo de exercícios, que é o índice comparado nos exercícios. E eu tenho a comparação com índices de outras empresas, que são índices padrões. Na avaliação de desempenho, na tomada de decisão, na composição dos relatórios gerenciais, eu tenho uma avaliação desse desempenho e eu tenho os indicadores de desempenho, como a gente viu, que são aqueles índices de desempenho. O resultado econômico é uma informação útil na avaliação de desempenho que pode ser considerada em conjunto com outras medidas quantitativas ou qualitativas. O cálculo desse resultado contribui para a análise da eficiência das entidades sobre critérios objetivos, pois permite calcular a receita, proporcionar produtos com finalidades sociais, ainda que oferecidos gratuitamente. Um dos indicadores na área de contabilidade a serem considerados envolve a perspectiva financeira, trata da rentabilidade, da liquidez, do crescimento da receita, da margem bruta, da geração de caixa, que é o equilíbrio entre as entradas e saídas, contas a receber e contas a pagar.
todos esses itens eles vão fazer parte da minha avaliação de desempenho, dos meus relatórios gerenciais. E o que é um relatório gerencial? O relatório gerencial é um documento escrito, baseado em fatos, contendo informações relevantes para avaliação e possíveis tomadas de decisão. Perceba que todo relatório praticamente é um relatório gerencial. Este relatório está fundamentado com base na análise de dados passados e também atuais e em projeções futuras e sugestões. Tais sugestões partem da premissa de como melhorar os índices, relatar sobre possíveis efeitos de alguma crise ou aquisição de venda de uma nova unidade. Então, esses relatórios eles vão me servir de base na tomada de decisão. Esse conjunto de índices, de documentos, eles vão me servir de base na análise desses relatórios. Tá ok? E o formatório desses relatórios gerenciais. Esses relatórios gerenciais eles vão demonstrar a receita líquida, a lucratividade, o EBITDA e outros indicadores. Eles são importantes na tomada de decisão, que eles vão levar em consideração esses vários elementos. As análises gerenciais, com agilidade das análises de indicadores de resultado, controle de rentabilidade, ponto de equilíbrio, margem de contribuição da empresa, o gestor pode otimizar suas ações. A partir de informações contábeis oferecidas pelo mesmo, elaboramos análises presentes, tendências, bem como sugestões de correções necessárias. Com gráficos, relatórios, consultas em tempo real e indicadores, o gestor terá em mãos, no momento em que precisar, instrumentos para facilitar a tomada de decisão estratégica. A redução do tempo com essas análises pode ser um diferencial necessário para estar em frente aos seus concorrentes. Então a gente vê alguns dos benefícios dessa análise de balanço, desses relatórios gerenciais, como agilidade nas análises dos indicadores de resultados, receitas, margem de contribuição, lucratividade, a melhor análise dos resultados comerciais, o maior controle de rentabilidade, ponto de equilíbrio, margem de contribuição, análise de curva ABC, de clientes, de produtos, melhor visão econômico-financeira. Ok? Então, esses são dos benefícios, um dos inúmeros benefícios da análise dos relatórios gerenciais. E aqui nós vamos encerrando a nossa unidade 3, com as aulas 6 e 7, onde a gente viu essas projeção financeira, esses índices financeiros. Um abraço e até a próxima. Até o nosso próximo encontro.